partir desse momento, nós vamos entrar nos seus lares e vamos trazer o culto de segundo domingo de Quaresma. Não podemos nos encontrar aqui na igreja por causa da bandeira preta, mas nos encontramos com cada um de vocês nos seus lares. Nesse segundo domingo de Quaresma, nós queremos cantar Se Aquela Cruz Falasse. Se aquela cruz falasse como Cristo morreu, daria a todos nós maior lição de amor. De sangue foi manchada, os pregos suportou, ergueu sobre o Calvário Jesus Salvador. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. A cruz foi escolhida para o mal combater. Jesus foi condenado, mas nenhum crime fez. De joelhos posso agora recordar do amor que Deus em Cristo por mim demonstrou. Ela viu morrer o homem Deus, ela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, ela sempre achei consolação. Nós invocamos a presença de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Culto é festa, é alegria, é adoração, é gratidão. Nós vamos nesse momento confessar a Deus os nossos pecados, nós vamos lembrar dos nossos erros, reconhecer os nossos pecados e nos achegar diante de Deus, o nosso Pai. Vamos confessar tudo em verdadeiro arrependimento e pedir que Ele nos perdoe por amor do seu Filho Jesus. Ó Santo Deus, que és meu Pai Celestial, sei que sou um pobre pecador e erro diariamente por pensamentos, palavras e atos. Sei também que provoco a tua ira e mereço o castigo aqui neste mundo e na eternidade. Por tudo isso fico muito triste e peço que perdoes por amor do teu Filho e pelo auxílio do teu Espírito Santo. Quero mudar a minha vida. Amém. Como é bom sabermos que os nossos pecados foram perdoados graças ao amor de Deus em Cristo. Confiemos na sua promessa e recebemos o perdão e a sua força para uma nova vida. Os teus pecados estão perdoados. A palavra de Deus nos traz o evangelho desse domingo em Marcos, no capítulo 8, versos 27 a 38. Diz assim: Depois Jesus e os seus discípulos foram para os povoados que ficam perto de Cesareia de Filipe. No caminho, lhes perguntou: Quem o povo diz que eu sou? Os discípulos responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é um dos profetas. E vocês? Quem dizem vocês que eu sou? Perguntou Jesus. O Senhor é o Messias, respondeu Pedro. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: O Filho do Homem terá de sofrer muito, ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda a clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo.
Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, se nessa época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do Pai, com os anjos santos, também terá vergonha desta pessoa. Nós queremos meditar nesse Evangelho. Quem vocês dizem que é Jesus Cristo? Como se explica que nós temos tantas imagens diferentes de Jesus? Há poucas semanas a televisão mostrou mais alguém que fez uma imagem de Jesus como ele seria na época. O detalhe é que as pessoas fazem muitas concepções de Deus. O ser humano, em seu orgulho, ele cria imagens de Deus que sirvam aos seus propósitos, ou seja, o ser humano deixa de participar da igreja e ele vai criando um Deus à sua imagem e a seu bel prazer. Agora, o problema com as diferentes imagens de Jesus é bem semelhante às imagens que construímos de outras pessoas. Vocês já notaram que às vezes nós pensamos que uma pessoa é uma coisa, quando na verdade ela é outra. Como surgem essas imagens distorcidas das outras pessoas? A experiência diz que quanto menos nós convivemos com uma pessoa, quanto mais dependemos do que outros acham de uma pessoa, tanto maior será o perigo de nós fazermos uma imagem falsa desta pessoa. Agora, o segredo para sabermos quem uma pessoa verdadeiramente é, só é possível quando nós próprios nos aproximamos dela, nós conversamos com ela, nós convivemos com ela, nós aprendemos algo dela. Esta é a verdadeira chave para nós aprendermos sobre alguém. E esta é a verdadeira chave para nós aprendermos sobre Cristo. Quem é Cristo? Quantas pessoas se decepcionaram com a igreja porque viram um irmão pecar? Precisavam olhar para o Cristo que não pecou. Conheça o Cristo, se aproxime dele. Então o apóstolo Paulo também disse lá no Novo Testamento que somente Cristo é o primogênito de toda a criatura, a imagem perfeita de Deus. Então hoje nós escutamos a pergunta de Jesus: quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Nesse trecho de Marcos, nós ouvimos que o caminho de Jesus para Jerusalém ele estava cheio de dificuldades, de incertezas. Uma dessas dificuldades era a incapacidade do seu grupo de discípulos de reconhecer a identidade de Jesus. Mesmo que Jesus tivesse mostrado várias vezes que o seu interesse não era o poder, mas sim o servir em todas as suas possibilidades. Mesmo assim, os seguidores de Jesus se empenhavam por transmitir uma imagem do nacionalista, do triunfalista,
daquele que iria derrotar o Império Romano e ser declarado o rei, iria arrumar as finanças. Não era esse o propósito de Jesus. Então, no nosso Evangelho de Marcos hoje, Jesus diz que um compromisso com o reino de Deus vai provocar uma reação negativa de muitas pessoas poderosas lá naquele tempo, na sociedade e na política. É o que muitas pessoas às vezes veem na igreja também. Vêm pelos motivos errados, vêm por status. Você não pode vir por status, você precisa vir para receber de Deus o perdão. Você é um filho amado de Deus. Então, seguir os ensinamentos de Jesus vai fazer você começar a questionar a ordem das coisas. Aí diz Jesus, você vai começar a sentir a resistência e a inconformidade de muitas pessoas. Lutero já chamou a atenção de que a cruz é o símbolo da igreja. Não se pode desassociar igreja de cruz. A gente está vendo aqui a cruz no nosso altar. Ela é o símbolo da igreja. A igreja precisa lembrar a cruz. A cruz, porém, ela não nos autoriza a justificar nenhum tipo de sofrimento. Há aquelas pessoas também que acham que participar da igreja é sofrer, ao exemplo de Cristo. A cruz está aí para nos lembrar do amor incondicional de Deus por todos os seres humanos, apesar do nosso pecado. A cruz de Jesus nos faz lembrar que Deus se tornou um ser humano, que viveu entre nós e que Deus pode estar com os seres humanos em todas as situações. Porém, Jesus superou a cruz, ele ressuscitou, por isso todo sofrimento ele precisa ser superado. Nós precisamos superar a dor, a angústia. Onde existe sofrimento nesse mundo, os seguidores de Jesus, nós somos chamados a nos empenhar por sua superação. Deus não se alegra com o sofrimento de ninguém. A cruz é para nos lembrar dessas duas coisas: o amor incondicional de Deus pelos seres humanos e que todo tipo de sofrimento precisa ser superado. Mas o que fazer com os sofrimentos que não podemos superar? O que dizer das pessoas que estão doentes, das pessoas que estão passando por dores, angústias, momento de luto? Agora, há pouco antes de vir para cá, fiquei sabendo da morte do pastor Gerson Chornach. Foi uma luta contra o Covid, com UTI, com internação, mas Deus o chamou. E que Deus esteja com a família e que Deus o receba na sua glória, porque o pastor Gerson, durante a sua vida, os seus 49 anos, pregou a cruz de Cristo. Mas esta cruz também é a sua salvação. O Cristo que nela foi pregado ressuscitou, e porque ele vive, todos aqueles que creem nele também ressuscitarão. Portanto, precisamos identificar-se com Jesus, lutar contra o sofrimento, mas também ajudar a carregar a cruz quando não for possível superar o sofrimento. Carreguemos as cruzes uns dos outros e assim cumprimos a lei de Cristo. Seja como for, jamais vamos deixar de anunciar que Deus quer estar conosco em qualquer das situações. Vamos nos lembrar disso nos nossos dias de ansiedade. A maioria das coisas nós podemos melhorar. O que não for possível, precisamos simplesmente colocar nas mãos de Deus e confiar. Nós vamos dizer como certa vez um pastor falou:
Eu segurei muitas coisas em minhas mãos e perdi todas, mas tudo o que coloquei nas mãos de Deus, eu ainda tenho hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês nos seus lares. Amém. Nós vamos orar. Ó Senhor, gracioso Pai, nós te louvamos e agradecemos, pois nesse tempo de Quaresma novamente temos o privilégio de meditar sobre a caminhada de sofrimento de Jesus Cristo. Ele caminhou com a sua morte na cruz. Obrigado pelo teu gracioso amor, no qual tu puniste o teu Filho por causa dos nossos pecados e para a nossa salvação. Por amor a Ele, pedimos que ouça a nossa oração e receba as alegrias de nosso coração. Obrigado por todas as bênçãos que recebemos de Ti. Ajuda-nos a reconhecer que tudo o que temos nos foi dado por Tua bondade, sem merecimento ou dignidade da nossa parte. Motiva-nos a ajudar a quem tem necessidade e ensina-nos a ofertar daquilo que recebemos de Ti para a expansão do Teu reino. Senhor Deus amado, a exemplo do Teu Filho, nós também temos uma caminhada aqui no mundo. Enquanto ela segue sob o peso da cruz, se depender de nossas forças, apenas vamos sucumbir. Temos, porém, nossa certeza firme na vitória de Cristo na sua cruz. E só por ela que podemos prosseguir. Que a vitória dele seja o nosso amparo no sofrimento e a firmeza na fé. E nesses tempos em que a pandemia do coronavírus continua trazendo inquietações, ampara-nos e renova a nossa esperança de fé, nossa esperança na cura. Fica com a família do pastor Gerson Chornak, fortalece-os na fé no Cristo ressuscitado. Fortalece todos aqueles que lutam contra a doença. Anima os profissionais de saúde para que não percam a força. Abençoa a ciência para que encontre o alívio e a cura. Envia o teu consolo a todos nós, aos que vivem os seus últimos momentos de vida. Guarda-os em tua misericórdia. Que todos, em suas dificuldades, recebam a tua paz e sejam fortalecidos na tua bondade. Mostra a todos que não estás distante dos sofrimentos e nem te mantens indiferente às suas necessidades. Nós oramos em nome daquele que sofreu e morreu por nós, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Nós vamos cantar um hino quaresmal, Eis na cruz por nós pregado. Eis na cruz por nós pregado e pecados carregado, unigênito de Deus. Vinde, ó almas contristadas, vede as culpas tão pesadas que Jesus a cruz levou. Trouxe aos homens a verdade, paz, perdão e liberdade, a Satã por nós venceu. Cristo, tu nos resgataste, com teu sangue nos comprastes, somos teus, ó bom Senhor.
Que esse bom Senhor que nos resgatou esteja com vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.